tudo bem com vocês? Este é o quarto vídeo da série Minutos de Infoconversas que eu estou desenvolvendo e para discutir alguns temas da área, temas que eu acho importante que a gente discuta mais, que a gente debata mais e também contar algumas histórias, alguns momentos históricos importantes, na minha opinião, claro, e que eu gostaria de partilhar com vocês. São vídeos curtos, com uma temática em cada um desses vídeos. A ideia hoje é discutir um pouquinho uma proposta que eu fiz para a cidade de Londrina para se criar um festival do livro e da leitura na cidade. Eu preciso, antes de falar um pouco do festival, só contextualizar. Londrina é uma cidade que tem uma vida cultural muito intensa. Ela fica no norte do Paraná e ela tem, historicamente, uma relação com a cultura muito intensa. E a cidade, então, durante um período em que ela foi se desenvolvendo, porque Londrina é uma cidade nova, não chega a 90 anos ainda, e já tem 550 mil habitantes, ou seja, uma cidade que cresceu de maneira muito rápida, né? E nesse crescimento ela foi construindo muitas coisas no âmbito da cultura. Por exemplo, Londrina tem muitos festivais. Ela tem um festival, que é o Filo, Festival Internacional de Teatro, que é famoso, já está na edição quase a 40ª edição. E ela tem outros festivais, festivais de música. Tem um festival que é Fora da Garagem, que traz grupos, bandas que ainda não são conhecidas. São vários festivais, né? São várias ações culturais dentro da cidade, né? Ela também tem um incentivo à cultura, uma lei de incentivo à cultura, e eu vou fazer até um vídeo especial sobre ele, porque eu acho que é muito interessante, é um exemplo de lei de incentivo à cultura para todas as cidades brasileiras. Então, quando eu entrei em contato, eu fiz parte da Comissão Municipal de Cultura, do Conselho Municipal de Cultura, quando eu descobri essa movimentação, todos esses festivais, eu pensei, por que não um festival do livro e da leitura? Ele seguiria um pouco os moldes dos festivais que já existem, e só que seria voltado especificamente para o livro e para a leitura. Então eu propus que se criasse um momento anual na cidade, como são os outros festivais, então um momento anual, de 1 semana a 2 semanas, no máximo 2 semanas, e que a cidade inteira estivesse voltado para o livro e para a leitura. Então, como seria isso? A gente utilizaria os teatros que a cidade possui como bases. Então, nesses teatros nós teríamos saraus, nós teríamos conversas com os escritores, convidados, pessoas que conheçam literatura e livro, que possam falar sobre, convidados de outras universidades e das próprias universidades da cidade. Então nós teríamos nos teatros o centro. Só que essas mesmas ações elas seriam realizadas, por exemplo, nas escolas, né? Nas universidades. Nós teríamos a mesma ação, né? Só que o que seria diferente é que, além de todo esse trabalho, nós também teríamos ações nas ruas, então nas praças, declamações de pequenas poesias, no pontos de ônibus, dentro dos ônibus às vezes, se possível, nas filas de banco,
no calçadão da cidade. Nós teríamos também um abandono de livros, né, que é uma outra ação em que se arrecada uma quantidade boa de livros e se distribui na cidade, né, para que as pessoas possam ter acesso à leitura. Então, a gente teria uma série de ações, né? Então, nas ruas, por exemplo, a gente, além de tudo isso, a gente teria, nas praças, a gente teria pessoas que estariam declamando, como se utiliza muito, São Paulo tem muito isso, pessoas apresentando uma série de coisas, né, cantos, tal, e isso nós também envolveríamos, né, claro. A proposta também seria envolver comerciantes, para que nas sacolas, né, nos sacos de pão das padarias, a gente tivesse poesias ou pequenos contos, pequenas histórias, né, que estariam no saco de pão. A gente pediria para os prédios colocarem nos elevadores pequenas poesias, a gente até entregaria algumas poesias para que fossem colocadas nos elevadores, para que os moradores tivessem acesso. Nós conversaríamos com rádio e TVs, as rádios e TVs da cidade, para que elas tivessem uma participação ativa, que elas entrevistassem os convidados, que a gente tivesse programas especiais sobre literatura, sobre o livro, né? E nós tentaríamos envolver toda a cidade nesse momento de livro e de literatura. Eu tenho certeza que seria um festival de muito sucesso, né? A gente poderia incluir uma Bienal do Livro, que aí no caso não seria bienal, seria anual do livro, né? Seria um espaço que a cidade já teve bienais aí no caso, né, do livro, e a gente a transformaria em anual e nós a incluiríamos, né, nas ações desse festival. Eu imagino que seria uma ação muito importante da cidade, no âmbito da cultura da cidade, e que reverteria para a cidade um encontro com o livro e a literatura e a possibilidade de muita gente se encontrar com o livro, ter um acesso ao livro, ter o acesso à literatura, que às vezes a pessoa não tem, né? Às vezes no espaço em que ela vive isso não é possível. Então, este é o quarto vídeo da série, né? Então, contando para vocês um pouco dessa ideia que eu tive, eu coloquei no papel, passei até para os candidatos, uma época, a prefeito, mas infelizmente nunca foi implantado, lógico que demanda um grande trabalho de muita gente, né? de um grupo muito extenso de pessoas. Mas fica a ideia para que seja implantado em outros lugares. Um abraço a todos.